Alguns anos atrás, a minha filha ainda não tinha nem um ano de idade. A gente morou durante quase toda a vida dela num único condomínio de casas, quase 560 casas. E ao redor do condomínio tinha esse muro de proteção e a empresa que construiu aquele condomínio fez algo muito interessante. O muro era muito longo, dava acho que quase 2 quilômetros de extensão, e eles preservaram a mata nativa e fizeram uma trilha ao redor do condomínio. Era muito gostoso ali. E a Laura tinha 3 meses quando a gente se mudou para aquele condomínio, e ela não tinha um ano quando eu levei ela para fazer um passeio, num domingo desses, de muito sol, um dia de muito sol, não tinha nuvem nenhuma no céu, e eu coloquei ela no colo e saí. A gente tinha esse hábito do momento pai e filha. A minha esposa ficava descansando um pouquinho, merecidamente, e eu saía para dar essa caminhada com ela e dava volta em todo o condomínio. Em um determinado pedaço, onde a gente chegava numa parte da clareira, onde tinha menos árvores, eu me lembro muito bem de perceber que do nada, eu ia bem devagarinho andando, não era uma corrida, não era um momento assim para ir rápido. Eu levava ela num canguru que ela vinha aqui assim no meu colo, na minha frente, e eu ia conversando com ela. Naquele tempo eu ainda chamava ela de minha gordinha, e depois eu passei a chamar ela de minha tripinha, porque do nada ela esticou de um jeito que para mim ficou muito essa impressão. Mas ali eu me lembro de falar com ela, minha gordinha, tá tudo bem e tal, ia conversando com ela, e o sol a pino, e a gente foi devagarinho andando e conversando, até que em um determinado momento, foi muito interessante, eu olhei entre aquela clareira de árvores, onde abria um espaço, e percebi que o céu estava fechando. Eu saí de casa e o céu estava aberto, não tinha uma nuvem, um sol a pino, e agora do nada começou a fechar e o tempo fechou mesmo, as nuvens chegaram, do nada uma tempestade começou a armar e a gente ainda estava na parte da descida, nem perto da metade do caminho, e eu fiquei ali, bom, não adianta voltar, porque eu tenho o mesmo trajeto para voltar, do que continuar seguindo, então eu vou continuar seguindo, e continuei seguindo ali, caminhando pela trilha, e começou a chover. Sempre chove na nossa vida, não é mesmo? Sabe, o momento em que eu descobri que eu ia ser pai foi algo fantástico. Eu preciso apenas colocar um pouco do contexto disso. Alguns anos atrás, eu e a Tati, depois de um tempo bem difícil ali no colégio para nos formar e estar ali com as dívidas, vamos dizer assim, pagas, a gente decidiu que a gente queria agora investir em ser pais. A gente passou um bom tempo casado sem ter filhos, e um dos motivos foi porque a gente não conseguiu no início. Desde antes de casar, a gente sempre teve a conversa que a gente não iria necessariamente fazer um tratamento para ter filhos. Foi uma escolha nossa. A gente queria ter certeza que era divino o processo. Não que fazer um tratamento tire essa capacidade divina, mas para nós, dentro da nossa dinâmica familiar, essa tinha sido a nossa decisão. E eu me lembro muito bem que meses antes da gente descobrir que a gente estava grávido, e eu sempre falo que a gente estava grávido, porque para mim foi, eu não gestacionei, mas para mim foi um processo muito próximo, e eu me lembro que a gente já estava próximo de desistir. A gente já estava há alguns anos tentando, e não conseguia, não tinha sucesso, e para complicar um pouquinho mais, em setembro daquele ano, a gente descobriu que estava grávido em 2016, e em 2015 a Tati teve um AVC. Foi um negócio assim que a gente não conseguiu nem imaginar de onde vinha. Eu só me lembro
de estar numa programação de desbravadores, acho que era o Dia Mundial dos Desbravadores, ou algo nesse sentido, os 50 anos do clube onde a gente estava, alguma coisa nesse sentido. E era uma programação que era o dia inteiro, o sábado inteiro. Eu era pastor auxiliar, pastor jovem, eu correndo para um lado e para o outro, e daqui a pouco o pastor titular da igreja me chama no canto e diz: Lucas, vamos lá no Hospital Adventista, no meio do sábado. Não tinha nem terminado a programação ainda, nem tinha terminado amanhã ainda. Vocês sabem bem como é que é um sábado, numa igreja de 1.200 pessoas, onde a correria é total. Ele, o pastor titular, chega para mim e diz que os dois pastores da igreja vão ir no hospital para ver a minha esposa. Imagina como eu não fiquei. Aquilo, na hora eu entendi, porque eu já sabia que ela tinha se sentido um pouquinho mal e tinha saído da igreja e ido para o hospital. Eu já entendi. E eu só falei para ele assim: seja direto comigo. E ele falou assim: eu não sei. O Fabiano, que era o ancião da igreja e também o médico responsável pelo hospital, disse assim: o Fabiano só disse para a gente ir lá. Eu fui. A notícia era essa: ela tinha tido um AVC, graças a Deus ela estava consciente, ela estava, na verdade, perdendo boa parte do controle dos movimentos do lado esquerdo. Ela foi internada e passou 7 dias internada, e quando recebeu alta para fazer fisioterapia em casa, para tomar remédios, e a fala do médico foi a seguinte: esse remédio que vocês vão tomar, muito provavelmente, vai inibir as possibilidades de vocês terem filhos. Muito difícil vocês terem filhos agora. Mas toma os remédios durante uns 3, 4 meses. E aí depois a gente retoma os exames para descobrir o porquê. A gente sabe o quê, mas não sabe o porquê. E assim foi. E é interessante como as coisas acontecem. No momento que nós dois desistimos e a cabeça aliviou do fardo de querer ter um filho, a gente teve um filho. Laura, quando a gente descobriu em janeiro, eu não me lembro exatamente o dia que eu vi o teste, mas eu tenho certeza que foi ou entre o dia 5 ou 6 de janeiro. Eu me lembro que quando a gente descobriu e viu o teste ali de gravidez, eu só pensava assim: o que eu faço com essa emoção? Porque eu já tinha entrado numa resiliência e numa aceitação de que eu não seria pai. E agora tudo aquilo veio à tona de novo. E o mais difícil foi saber que durante 9 meses ela teria uma gravidez de risco. Porque o AVC que ela teve foi uma espécie de novelo de lã dos vasos que estavam na cabeça dela, que se formaram ali como se fosse um novelo de lã, estavam todos eles irrigados, e aí isso pressionou uma área do cérebro, e a qualquer momento aquilo poderia explodir. E durante 9 meses, e quem sabe um pouco de fisiologia sabe que a pressão interna de uma grávida aumenta por conta de carregar um bebê. E 9 meses a gente passou assim. A gente decidiu não saber qual era o sexo do bebê nas 2 gestações. Coisa de louco, coisa minha, que eu dou graças a Deus. Eu não sei se a Tati está vendo isso, mas você sempre topa as minhas loucuras. Para uma pessoa ansiosa, vocês têm que entender o quanto isso é um sacrifício. Aceitar algo assim, descobrir o sexo do bebê só no parto. Mas era um sonho. E é por isso que eu falo que eu gestacionei, porque da mesma forma eu tive um pedaço dessa gestação que foi minha até o momento de nascer. Eu não sabia o que era. E aquilo foi extremamente marcante para mim. Porque apesar de eu nunca ter tido preferência por ter menino ou menina, eu costumo dizer para as pessoas, e falava isso no tempo, que se nascesse um koala era meu. No fundo, eu tinha a ideia, a memória de ter tido uma irmã mais velha, que sempre foi algo muito próximo, até hoje nós somos muito próximos, e eu tinha aquele gostinho, aquela vontadezinha bem no fundinho, que fosse uma menina. Mas repito, se tivesse nascido um koala, eu teria ficado tão feliz quanto. No momento em que a doutora pegou e disse assim: pastor, levanta, vem ver o que é, e eu vi que era uma menina, eu chorei. Eu chorei demais. Eu aprendi o que é confiar em Deus durante aquele tempo.
eu aprendi o que é realmente entregar a nossa vida, entregar as nossas incertezas e confiar em Deus. Eu pude aprender naquela experiência. E veja, em Mateus 7:24, nós temos uma parábola de Jesus contando que duas pessoas resolveram construir ali as suas casas, e uma aceitou os ensinamentos, e essa é colocada como aquela que construiu sobre a rocha. A dinâmica da parábola de Jesus não é para falar sobre construção, mas sobre confiança nos ensinamentos de Jesus. E ele fala que um construiu a sua casa na rocha e outro construiu a sua casa na areia. Um aceita as orientações divinas e outro não. Um aceita os ensinamentos e vive os ensinamentos de Jesus e outro não. Veja, a palavra que Jesus fala é que eles decidiram construir algo. Esse contexto no ensinamento hebraico tem a ver não apenas com um relacionamento assim superficial de conhecer, saber. Muito provavelmente quem construiu na areia sabia onde deveria construir. Então, aqui não está falando de algo apenas como cognitivo, de compreensão racional e intelectual. Jesus está falando de um relacionamento que é realmente aquele relacionamento de entrega, de confiança, de submissão, de proteção, de zelo, de cuidado. Isso não acontece simplesmente por declarar que Jesus é o Senhor, mas por viver realmente o senhorio de Cristo na nossa vida. E Jesus compara essas duas realidades, falando quem construiu na rocha e quem construiu na areia. Mas aí vem o detalhe. Jesus diz que a chuva vem. E a chuva vem. A questão não é quando a chuva vem. A questão é que a chuva vem. A questão também não é se a chuva vem, porque a chuva vem e chove muito na nossa vida. Chove muito na nossa vida. Em vários momentos o tempo se fecha e daquilo que você imaginava que era algo sólido, um tempo firme, se transforma simplesmente do nada num caos, vento, tempestade, e as coisas saem do lugar, e você não tem mais certeza do caminho, você já se pegou no meio de uma estrada, e eu sei aqui que dá muito temporal para essa região. Eu morei durante 6 anos em Engenheiro Coelho, e eu me lembro muito bem que do nada aqui, em Limeira pode não estar chovendo e do lado aqui em Araras está uma chuva torrencial que você não consegue andar alguns metros com o seu carro na estrada, você vê tudo cinza, você não consegue ver o caminho. Para algumas pessoas a chuva vem e não é uma chuvinha apenas com algumas gotas, uma brisa, não, é torrentes, é tempestade. Para algumas pessoas parece que a chuva cai com muita força e por mais que você conheça, por mais que você saiba que era melhor estar na rocha, tem muita gente que não espera esse tipo de chuva e constrói a sua vida na areia. Sabe? Não adianta a gente só ficar falando isso da boca para fora. Eu não sei quantos sermões, quantas mensagens, quantos pastores, quantos padres, bispos, clérigos, quantas pessoas você já ouviu falar. Não adianta mais apenas ouvir. Não apenas se conscientizar da importância. Não apenas racionalizar do quanto que isso é bom. Você precisa começar a colocar em prática aquilo que você ouve. Isso é construir a sua casa na rocha. Aceitar os ensinamentos de Cristo não é apenas reconhecê-los, mas é vivê-los. E quão difícil realmente é viver na confiança de que Deus está conosco. E olhando pela perspectiva da Laura, a chuva, o medo dela, olhando ali em toda aquela perspectiva de um bebezinho, ela não tinha 1 ano, é lógico que aquela chuva que começou a cair torrencialmente poderia ter criado ali um trauma, um medo. Ela soltou um choro tão ardido, sabe choro de bebê? E olha, a Laura nunca foi muito de chorar assim ardido, mas quando ela chorava era porque era alguma coisa. E a Laura chorou, e ela estava aqui grudada no meu peito, e aquilo me arrebentou. Ela chorou como se assim não tivesse consolo para ela.
A palavra chorar, clamar, aparece muito na Bíblia. A gente vê em Salmos, a gente vê em tantos outros livros. Em Salmos é ainda mais frequente porque são cânticos, são formas de louvores e poesias. E realmente essa expressão clamor, choro, levantar a voz em alto brado, está muito frequente nos Salmos. E é interessante que Jesus, Deus, coloca as respostas sempre assim: eu te escuto. Eu não fico indiferente, eu não ignoro a tua dor, eu não tenho como ignorar o que você está passando. E um salmo diz assim, que ele está com o quebrantado e com o contrito de coração. Vem comigo, eu preciso te dizer isso. Algumas pessoas imaginam Deus, como eu falei ontem, tão distantes, que a perspectiva de que Deus precisa descer lá do seu trono, lá da sua majestade, para chegar conosco, parece às vezes tão distante, que algumas pessoas, talvez você já tenha falado isso, falam o seguinte, que a sua oração parece que não passou da onde? Do teto. Deixa eu te dizer, a sua oração não precisa passar do teto, querido, porque Deus diz e Deus promete que Ele está com o quebrantado e com o contrito de coração. Ele não está lá, Ele está aqui. Deus não está distante, Ele está do teu lado. Se agora rola no teu rosto as lágrimas, porque você lembra da dor, da marca, da cicatriz, das angústias, do medo de não saber o que vai acontecer amanhã. Se você está sentindo isso, deixa eu te dizer, Deus está aí contigo nesse momento. Deus está aí contigo, nesse momento. Então quando Deus diz que Ele está do seu lado, você pode crer, porque a promessa dEle é sempre fiel. Veja, tem muita gente que fica dizendo que a gente precisa ter tudo resolvido para ter realmente um relacionamento com Deus. Tem algumas pessoas que dizem que você precisa acertar tudo na sua vida, para que Deus então possa de alguma forma se relacionar com você. Mas veja, a dinâmica da Bíblia, em boa parte das vezes, é justamente o oposto. As pessoas estão quebradas, as pessoas estão sem coração, elas estão com o coração de pedra, as pessoas estão sem rumo, sem chão, sem caminho, eles não conseguem olhar o horizonte. A essência nas Escrituras é admitir que a gente está perdido e que esse pecado que vive em nós arrebenta com tudo. Sabe, é olhar para Deus e dizer, Deus, isso aqui que vive dentro de mim parece que quer arrebentar com a minha vida. E se você não me mostrar o caminho, e se você não fizer eu sentir que realmente você está aqui, e se o Senhor não estiver aqui me mostrando aonde eu devo pisar e dizendo, este é o caminho, andai por ele, eu não sei se eu aguento essa jornada. Se você pensar sobre a tempestade na ótica da Laura, ela também não sabia o que estava acontecendo. Se você pensar o tamanho daquela tempestade para um bebezinho que estava fora de casa, que estava longe do consolo da mãe, se você pensar no que ela estava olhando com seus olhinhos, ainda que ela talvez não tenha memória mais disso, porque faz tanto tempo e ela era tão pequenininha, mas aos olhos dela, naquele momento, aquela tempestade é toda a realidade dela. Ela não consegue ver mais nada, por mais que ela estivesse aqui, no meu peito. O choro dela é justamente disso, eu perdi o chão, eu não sei para onde ir. O que a Laura não sabe é que eu, sendo o pai dela, eu iria fazer de tudo para levar ela para casa. O que a Laura não sabe, e não soube naquele momento, é que eu, sendo pai, eu faria de tudo para levar ela até em casa. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei ela fora daquele lugar que parecia confortável. Trouxe ela para frente do meu rosto e olhei no fundo dos olhos dela e disse, eu te amo. O papai sabe o caminho. Eu te amo, gordinha.
O papai sabe o caminho. O papai vai te levar para casa. E conforme o caminho ia se descrevendo, eu fui falando para ela em vários momentos: o papai sabe o caminho de casa. Eu te amo. Eu sei como chegar até em casa. Você pode se acalmar. A gente foi andando e aquela chuva torrencial de verão foi se desfazendo. Eu fui junto com ela, olhando olho no olho ali, e ela foi se acalmando. E não mais apenas aqui no peito, eu coloquei ela no ombro e a cabeça eu fui levando ela, embalando e falando no ouvido dela: o papai conhece o caminho de casa. Eu te amo. Eu tô aqui. Sabe, algumas pessoas me falaram algo que me fez pensar. Talvez anos, daqui, sei lá, 20 anos, a Laura esteja ali num momento de terapia, tentando resolver algumas coisas. Em um determinado momento, ela tira, sei lá, essa experiência reprimida que ficou lá da infância, e ela chega dessa sessão da terapia e diz assim: papai, como pode você ter me colocado numa situação assim? Como pode que você tenha me colocado numa situação tão desconfortável, tão angustiante, e que eu tenha me sentido assim tão vazia, tão sozinha? Veja, eu vou ter que entender esse momento. Mas veja, aquela foi uma das experiências mais marcantes da minha vida como pai. E eu não trocaria aquele momento por nada. Por nada. Em todo momento que eu fui: filha, eu te amo. O papai conhece o caminho. O papai sabe o caminho de casa. Em todo momento, o que eu queria era justamente fazer ela se acalmar. E perceber que ela se acalmou ali foi algo que preencheu meu coração. Deixa eu te dizer, Deus não planeja a chuva. Eu não planejei aquela chuva. Deus não planeja o teu mal. Deus não planeja as coisas erradas que acontecem na tua vida. Deus não planeja te colocar num caminho de dor, para quem sabe lá no final você possa aprender com alguma coisa. Não, Deus não planeja o teu mal. Deus não planeja que você sofra. Mas quando você sofre, Deus já está do teu lado. Quando você está passando pela tempestade, Deus já te tem no colo. Quando você passa pelas intempéries da vida, Deus já tem controle de todas as coisas. E às vezes a gente pode reclamar para Ele: por que, Senhor? Por que o Senhor está me deixando passar por tudo isso? Por que o Senhor está cego à minha necessidade? Deixa eu te dizer, Deus não está cego à sua necessidade. Deus não planejou isso. Deus não quis que você passasse por isso. Alguns podem até dizer: não, se eu estou passando por isso é porque Deus sabe o melhor, e Deus já tem o final, Deus já sabe o que vai acontecer. Se em alguns contextos, e algumas pessoas podem dizer o seguinte: se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele quer que eu aprenda algo. Deus nunca vai planejar isso. Mas sim, se Ele permitiu, é porque antes disso acontecer, Deus já te tinha no seu braço dizendo: eu te amo, eu sei o caminho de casa, eu sei como chegar lá, e eu vou fazer de tudo para você chegar em casa. Eu não sei aonde está a sua vida agora. Eu não sei em que contexto de tempestades e ventos e chuva, eu não sei como que você está agora, mas deixa eu te dizer, Deus está contigo agora, e Ele te tem no colo. Que você possa entender isso, que você possa sentir isso, assim como para Laura, aquele momento talvez esteja escondido numa memória, para mim está vivo na experiência que nós construímos como pai e filho, pai e filha. A Bíblia nos diz que aqui nessa terra nós viveríamos provações. Jesus disse:
neste mundo passareis por aflições, mas credes em Deus, porque eu venci este mundo. Eu não sei o quanto que você consegue entender dessa confiança com Deus, mas se ainda é algo tão superficial, essa confiança com Deus, deixa eu te desafiar para alguma coisa. Não é um apelo, mas é um desafio para a sua vida particular. Comece a trazer à tona os teus maiores medos durante sua conversa com Deus. Tenha um momento de oração particular, que não seja com seu marido, que não seja com seus filhos. Ore com eles, mas tenha um momento particular onde você coloque diante de Deus todos os seus medos e coloque para Deus: eu não sei o que fazer com isso. Faça hoje isso. Faça no final deste momento. Termine, desligue o seu computador, seu celular, a sua TV, feche os seus olhos e fale com Deus: eu não sei o que fazer com isso. Eu estou quebrado, eu sou pecaminoso. Esse pecado que existe em mim me arrebenta. Muitas vezes eu planejo, eu tento fazer as coisas, mas parece que eu permaneço continuando caindo. Coloque para Deus: eu não sei o que fazer com isso, mas eu sei que Tu sabes. Então me cura, me dá sabedoria, me traz alívio, conforto e calma. E que você possa, assim como a Laura, se entregar aos braços do Pai e se acalmar em meio à tempestade, porque a tempestade não dura. E muito em breve, o sol da justiça irá raiar neste céu, e nós estaremos para sempre, por toda a eternidade, na presença de alguém que não nos faz chorar, mas que colhe as nossas lágrimas, e viveremos eternamente com Ele. Que Deus te abençoe.